Olá, seja bem-vindo a mais uma transmissão online. Obrigada por receber a Batista Vila Formosa neste domingo, para que juntos possamos prestar culto ao Senhor. Curta, compartilhe, permaneça conosco. Quando for a tua atenção, me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada, a minha saída, bendita será. Sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão.
Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria, um privilégio estar junto novamente, estarmos juntos apesar da distância, né? Nesse novo ano, é a primeira celebração da Batista Vila Formosa no domingo pela manhã. Estamos agora mais uma vez em online pelo Facebook, pelo YouTube. Quero agradecer você que tem nos acompanhado. Se é a primeira vez que você está nos acompanhando, eu aconselho você, oriento que você possa participar, você possa utilizar o chat lá no YouTube, possa também fazer o seu comentário no Facebook, né? Se você quiser estar conosco, depois nós vamos ter aí as nossas comunicações e como é que você pode fazer, porque nós já retornamos aos cultos presenciais aos domingos às 19 horas. Mas eu quero compartilhar com você um fato, um tema que é muito relevante. Mesmo nesse ano novo, nós estamos com as mesmas dificuldades do ano passado, do ano velho, nós estamos enfrentando os mesmos dilemas, e o que nós temos observado durante os anos é que a religião tem feito cada vez mais uma parte muito grande na sociedade. Ela tem um peso grande na sociedade. A maior nação econômica do mundo, né? Militar do mundo, Estados Unidos, está muito claro. No nosso país também, a religião está sempre envolvida na política, nas questões sociais, agora até na questão de saúde. E aí eu fico a pensar e estava pensando como falar sobre a religião. Qual o momento que nós vivemos, principalmente no nosso país, com relação à religião? Relembrando e lembrando que a religião, ela é boa, ela se faz necessária, mas a religião que traz resultados bons, práticos, proveitosos e frutos, é a religião não aparente, mas aquela religião que é fruto da transformação interior. E eu quero compartilhar com vocês nessa oportunidade justamente sobre isso. A religião, quando ela vem da aparência, mas não da transformação interior. Quero compartilhar o texto de Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 2, a partir do versículo 17, eu vou ler até o versículo 24, mas nós vamos utilizar até o versículo 29. O texto diz o seguinte: se porém tu que tens por sobrenome judeus e repousas na lei te glorias em Deus, que conhece a sua vontade e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram nas trevas, instrutor dos ignorantes, mestre das crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não deves furtar, furtas? Dizes que não deve cometer adultério e comete? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu, que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Religião exterior não vale, não produz o resultado que o Senhor quer. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, te louvamos, te agradecemos pela oportunidade que temos mais uma vez de compartilhar da tua palavra. Quero te pedir por cada vida que está nos acompanhando, as famílias. Quero te agradecer, Pai de amor, pela vida, pela oportunidade de estarmos aqui com vida para compartilhar as boas novas, para compartilhar a tua palavra. Fica conosco, que o teu Espírito Santo tenha liberdade de atuação em cada vida e que possa nos iluminar a compreender a tua palavra, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. É interessante que Paulo, no livro de Romanos, do capítulo 1, a partir do versículo 18 até o capítulo 3, até o versículo 20, Paulo vai falar justamente sobre esse aspecto da religiosidade exterior. E aí Paulo fala então, e os gentios ouvem, e é interessante que quando Paulo fala, e quando Paulo está falando dos pecados, Paulo está falando dos pecados horríveis, né? Dos pagãos que realmente rejeitam a Deus, o que os gentios fazem? Eles balançam a cabeça, concordam, mas concordam sempre pensando no pecado do outro, não naquilo que eles fazem de errado. Eles não estão cometendo falhas, mas os outros estão. Então, eles estão sempre observando
até o povo judeu, né? Eles estão observando os outros, mas para eles está tudo certo. De igual maneira, Paulo se dirige aos judeus dizendo que é um povo escolhido, um povo privilegiado, mas eles estavam, como se diz, confiando nessa condição que eles tinham para justamente também entenderem que eles não estavam precisando do Senhor, que eles não estavam pecando, mas eles eram cumpridores legalistas da lei, né? Então estava tudo bem. Então Paulo vai falar para os gentios acham que não é para eles, que é para os outros. Aí Paulo fala para os judeus falam, não, mas isso não é com a gente, isso é com os gentios. Mas é quando chega no capítulo 2, no versículo, a partir do versículo 17 que nós lemos, é justamente quando Paulo vai pegar aqui, vai colocar essa questão que todos estavam utilizando da religiosidade exterior. Paulo vai dizer que tanto os gentios quanto os judeus estavam precisando de transformação interior. Eles não poderiam confiar somente no cumprimento da lei. E ele vai dizer ainda, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3 vai falar sobre isso. As palavras de Paulo sobre o judeu na passagem que nós lemos, ela tem aplicação para todos. E para todos que confiam no exterior da religião. Paulo está falando para nós nos dias de hoje. E por que eu falei dessa influência da religião em todos os segmentos da sociedade? Porque o que nós vemos e temos acompanhado principalmente na questão política, todos que se dizem religiosos, muitas vezes, e até legalistas, eles não têm correspondido durante o transcurso do desenvolver do seu mandato. E aí a gente vê pessoas que se dizem religiosas tendo que ficar preso, né, sendo condenados ou sofrendo aí as dificuldades, a mídia colocando isso em evidência, as falcatruas e tantas outras coisas, mas que continuam dizendo e falando dessa religiosidade, ou dizendo ser religioso. E aí Paulo está dizendo justamente que isso é prejudicial, como nós estamos vendo nos dias de hoje. E aí muitas pessoas se escandalizando, muitas pessoas deixando até de crer no Evangelho pelo testemunho dessas pessoas. Paulo vai dizer no versículo 17 a 24 que eu acabei de ler, que ser religioso apenas no exterior nos traz condenação. Paulo vai dizer que esse momento é um momento de reflexão, porque veja com relação ao judeu. Ele era chamado de judeu por quê? Porque ele era identificado como povo escolhido de Deus, né? Esse nome judeu era retirado de Judá, era da tribo dos filhos de Jacó e através da qual o Messias viria. O próprio Judá significa louvor. Então o orgulho de ser chamado alguém que vivia para o louvor de Deus estava levando alguns judeus a se sentirem que não tinham dificuldade, que não tinham pecados, mas que estava tudo tranquilo. Então, eles estavam passando por essa dificuldade. Eles estavam confiando na lei, na religiosidade. Eles descansavam na lei. Eles se vangloriavam em Deus. Eles conheciam a vontade de Deus, até porque, para discernir, eles tinham acesso à lei de Deus. Então, eles estavam se sentindo acima de tudo e de todos. Eles estavam se sentindo imunes ao pecado, né? Eles aprovavam as coisas que são excelentes, porque eles tinham acesso às escrituras, eles podiam discernir o que era verdadeiro do que era falso, mas isso não estava sendo aplicado na prática. E o texto fala ainda que eles tinham ali, na realidade, eles tinham aquela questão daquela visão de que eles deveriam ser, pelo menos, guia para os cegos, luz para aqueles que estão nas trevas, instrutor para aqueles que são tolos, um mestre para aqueles que ainda eram crianças. E aí, nós precisamos entender que eles estavam num ditado popular, me permito aqui aspas, de que dizem, né? Faça o que eu ensino, faça o que eu mando, mas não façam o que eu faço. Não me sigam nas práticas, mas somente na teoria. Então Paulo vai dizer que realmente isso estava sendo prejudicial.
Paulo vai dizer que, na verdade, nenhum grupo de pessoas foi mais abençoado e teve mais vantagem para si do que o povo judeu. Isso está tranquilo, não há o que discutir. Mas Paulo está dizendo o seguinte, que essas características externas somente não estavam levando a nada. Não estavam levando o judeu, né, a posse da sua lei, ele estava tendo esse orgulho, mas não estava trazendo o quê? Aquilo que era a vontade de Deus. Pelo contrário, né, estava trazendo condenação por aquele povo. Por quê? Porque eles ensinavam a lei, mas não ensinavam a si mesmo. Talvez esse seja o grande dilema de hoje, né? As pessoas estão apegadas muito à religião, ao legalismo, mas não fazem uma autoavaliação. Isso nós temos notado não só no nosso país, mas fora dele, né? Na questão principalmente política, o envolvimento, e aqui cada um é responsável pelos seus atos, mas o que a gente vê é usando a religião, essa religiosidade externa, mas na realidade não existia uma transformação genuína. E aí os atos, a conduta, a administração vai ser também uma tragédia, como tem sido. Eles diziam que não se devia cometer adultério, mas eles não estavam preocupados em não cometer o adultério, ao contrário. Eles diziam que o homem não deveria roubar, não deveria furtar, mas eles não estavam preocupados em aplicar isso na sua própria vida. Ele odiava os ídolos, mas roubavam os templos, né? Provavelmente com referência aqui a fazer os negócios com aqueles que roubavam, o que a gente está vendo hoje, né? Aqueles conchavos e tantas outras coisas, quer dizer, você tem a religião e você fala dela, você diz que vive essa religião quando é de interesse particular, mas as atitudes não condizem com isso. Eles ainda se vangloriavam da lei, mas depois eles desonravam a Deus violando a própria lei que eles diziam ser conhecedores, que eles diziam inclusive estar cumprindo essa lei. E aí eles davam motivo para os gentios o quê? Blasfemarem contra Deus. E aí você pode depois consultar Malaquias capítulo 3, versículo 8, Isaías 52, 5, Ezequiel capítulo 36, versículo 20. Ou seja, eles não estavam servindo de exemplo. E os gentios, por sua vez, viam isso e aí tudo que Paulo estava falando, os gentios estavam dizendo, isso está servindo lá para os judeus, porque nós estamos aqui tranquilo. Mas que situação terrível, né? Que condenação terrível. Religião externa, aparente, resulta apenas em pessoas incrédulas. Religião aparente, religião externa, sem transformação interna, vai continuar resultando naquilo que nós estamos vendo nos dias de hoje. Vai continuar resultando em corrupção, vai continuar resultando em escândalo. Isso não vai mudar, esse quadro não vai mudar se muitas pessoas continuarem só trabalhando a questão da religiosidade. E aqueles, então, que usam da religião para cobrar, para fiscalizar, né? Para poder estar acima de outros nessa fiscalização, nessa cobrança. Na realidade, não há, muitas vezes, o amor, o perdão, mas há uma cobrança. Tudo isso baseado no legalismo. Mas, às vezes, aquele que está cobrando, aquele que está procurando falar sobre essa lei é o que menos cumpre. Então, Paulo está dizendo o seguinte, tem que rever esse conceito, e principalmente nos dias de hoje, não só para os gentios e para os judeus, mas Paulo falando e trazendo para os dias de hoje, a religião aparente, sempre falando isso, a religião externa que as pessoas têm mostrado, está nos levando a um caminho muito difícil, a escândalos, e aí cada vez mais as pessoas vão se tornando ariscos, me permitam a palavra, com relação a ouvir o plano de salvação, a ouvir o verdadeiro evangelho. Nós estamos tirando o foco, Paulo está falando isso. Olha, se preocupem cada um com a sua vida interior, procurem andar conforme a lei, procurem andar conforme a vontade de Deus antes de fiscalizar os outros.
Nós todos seres humanos, todos nós humanos, temos sempre aquela facilidade, né, de ver os defeitos dos outros, mas nunca corrigir os nossos. Então Paulo está dizendo exatamente isso, que esse momento a religião exterior vai trazer uma condenação. Paulo fala do versículo 25 até o versículo 29, do mesmo texto que eu li, que a religião externa, ou a religião em si, ela só tem valor se houver uma transformação interna. As características externas da nossa ou das nossas expressões religiosas, elas perdem o seu valor se o interior não for transformado. Olha o que Paulo diz nos versículos 25 a 27 do texto de Romanos, capítulo 2. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? Então, Paulo está falando que realmente precisa acontecer essa transformação interior para que isso reflita no exterior, reflita nessa religiosidade, reflita nessa religião externa. E como eu disse no início, que a religião praticada quando há transformação interior é maravilhosa, não há problema nenhum, não há dificuldade nenhuma, deve existir. O problema é conseguirmos entender, mudar essa característica, né? De se preocupar só com o exterior. Eu costumo dizer muito e tenho acompanhado ao longo dos anos e agora com essa pandemia, que a igreja precisa ser a igreja mais acolhedora, e a igreja no sentido geral, independente da religião, da denominação. A igreja de Cristo, ela precisa melhorar o seu acolhimento, ela precisa ser muito mais acolhedora, ela precisa ser muito mais hospital do que tribunal, como algumas mensagens nas redes sociais têm mostrado isso. Então a religiosidade ou a religião externa, se ela não tem o valor, ou se ela, melhor dizendo, se ela não tem a transformação interior, ela tem pouco valor. Paulo argumenta também no texto, ele fala que uma transformação interna é mais valiosa para Deus do que a religião externa. Vou repetir. Paulo argumenta que uma transformação interna é muito mais valiosa para Deus do que a religião externa, de aparência, né? O homem judeu confiava no exterior. Enquanto ele estava confiando no exterior, ele deixou de perceber que Deus estava procurando o quê? O que ia no seu interior, procurando o quê? Verdadeiros adoradores, ou seja, Deus está procurando essa transformação interior, me permita aqui, né, procurando o judaísmo, entre aspas, interior. E é isso que o texto, é isso que Paulo fala. Paulo fala ainda que o Senhor, o Deus, está procurando uma circuncisão de coração, não só o ato da circuncisão, que Deus está procurando uma religiosidade no espírito, não através da obediência simplesmente à regra da lei, mas muito além disso, né? Jesus Cristo veio a esse mundo não para abolir a lei, para transgredir a lei, ao contrário, ele cumpriu e acrescenta. Então, além disso, Paulo está dizendo também que o tipo de homem cujo louvor não é dos homens, né? Que só podem ver o lado de fora, mas Deus pode ver o coração. E essa transformação interior, que é o que Deus procura, Paulo fala tanto para judeus quanto gentios, e entendo que Paulo está dizendo nos dias de hoje. Eu tenho certeza que nós já estamos um pouco cansados da religião ou religiosidade externa. Me lembro que algum tempo atrás eu ouvia sempre dizer, não, mas nós cristãos precisamos estar em todos os segmentos e áreas da sociedade. Concordo plenamente, em gênero, grau e número. Mas não só pelo título de cristão. Nós precisamos estar
em todos os segmentos da sociedade para fazer a diferença. Então nós precisamos estar em todos os segmentos da sociedade para fazer o bem, para ajudar o próximo, para diminuir a desigualdade social, né? Para acabar com a discriminação, com o racismo, mas isso só vai acontecer se nós tivermos realmente em todos os segmentos da sociedade pessoas que foram transformadas no seu interior e não somente pessoas que se dizem religiosos, mas as práticas, as atitudes, o dia a dia não demonstra essa transformação interior. Diria além, as igrejas de uma forma geral. As igrejas que estão repletas, as igrejas que mesmo na pandemia temos crescido, pessoas chegando, nós precisamos nos preocupar e buscar cada dia mais a transformação interior. A questão da religião para fiscalizar, para cobrar, para muitas vezes galgar, né, degraus na política ou em outras áreas, isso não é de Deus, não agrada a Deus. E o que Paulo está dizendo nesse texto de Romanos capítulo 2, a partir do versículo 17, ele está falando, né, a partir do capítulo 1 até o capítulo 3, mas em especial nesse texto, é justamente sobre isso, que a religião externa, na realidade, ela não tem valor algum. O que nós precisamos, em primeiro lugar, é de transformação interna. Quantas dificuldades, disputas, muitas vezes no meio cristão, evangélico, disputas em igrejas locais, em denominações. O que nós estamos precisando é dessa transformação interior. Eu gostaria de convidar você, nesse novo ano, né, a pensar um pouco no recomeço. Nós pretendemos iniciar uma série de mensagens sobre como recomeçar, quando recomeçar, por que recomeçar. Mas nesse recomeço, eu gostaria muito que você pensasse, você, sua família, você que já é cristão, você que não é, tem acompanhado todo esse contexto no nosso país e fora dele com relação à religião, que nós pudéssemos repensar um pouquinho sobre a religião externa, a religião que não produz fruto, a religião que muitos utilizam, volto a repetir, para conseguir posições, muitas vezes, na área política ou em outras áreas, mas pensar um pouco na transformação interna. Porque quando há essa transformação interna, aí existe uma religião interna que produz frutos, que cuida do próximo, que acolhe. Grande desafio da igreja de hoje, pretendemos trabalhar muito nos próximos anos na Batista Vila Formosa, uma igreja acolhedora. Quando a gente fala de acolhedora, não é que a igreja deixou de lado ou relativizou o pecado, não é isso. Mas a igreja deve continuar amando o pecador, não o pecado, como Jesus Cristo fez. Então nós precisamos pensar um pouco em religião com transformação, ou melhor, transformação que vai produzir uma religião que realmente faz a diferença, que produz frutos, que ama, que se incomoda com a injustiça social, que combate a discriminação, que combate o preconceito, que acolhe todos. Meu desejo, minha oração é que, a partir de agora, nós possamos realmente pensar um pouquinho em religião, ou melhor, não pensar em religião sem transformação. Primeiro, transformação, e aí sim nós vamos refletir, ou isso vai ser mostrado no exterior, na religião exterior. Que Deus possa abençoar você e a sua família e que juntos, nesse novo ano, nós possamos combater sim a pandemia, mas combater também a religião externa e viver uma transformação, porque conforme o apóstolo Paulo acabou de nos relembrar, é essa transformação que agrada ao Senhor. São pessoas transformadas, adoradores, verdadeiros adoradores que o Senhor está buscando. Deixe a religião legalista ou a religião externa de lado. Procure primeiro buscar ao Senhor. Procure a cada dia melhorar essa transformação, trabalhar e galgar
os degraus da santificação. Vamos orar. Que Deus abençoe você e a sua família. Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque na tua palavra encontramos respostas para todas as nossas necessidades. Te agradecemos pela ação do Espírito Santo e te pedimos que o Senhor possa ter completado através dessa ação do Espírito Santo a tua palavra em cada coração. Continue nos abençoando, abençoando cada família, cada vida que nos acompanhou nesse momento. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Continue conectado conosco, ainda teremos aí participação musical e as nossas comunicações, e até a próxima, se o Senhor assim nos permitir. E agora vamos à nossa programação. Para você que deseja continuar nos acompanhando, às quartas-feiras, às 20 horas, temos o Quarta de Estudos, transmitido pelo Facebook e pelo YouTube. Aos domingos, as nossas celebrações são às 10 da manhã, culto online, transmitido pelo Facebook e pelo YouTube. Às 19 horas, também online, transmitido pelo Facebook, pelo YouTube, mas também na modalidade presencial. E será um prazer imenso recebê-lo aqui. Mas para isso é necessário que você agende nesse 0800 que está aqui na tela, pois precisamos seguir todas as medidas de segurança impostas nesse momento. O nosso agradecimento vai também para você que tem contribuído com a obra do Senhor, que tem nos ajudado a permanecer e fazer diferença na vida das pessoas e de nossa comunidade. O nosso muito obrigada. Que Deus abençoe você e sua família. Vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado.
amor.